Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, acabei de fazer a Série B, a primeira rodada do retorno, né, a 20ª. Vamos falar agora do Brasileirão, a primeira divisão. Terminou o turno agora, nesta segunda-feira, terminou agora há pouco. Coritiba 1, Cuiabá 0. Coritiba dá uma respirada lá na briga contra o rebaixamento e manda o Cuiabá para a zona do rebaixamento, já que o América tinha vencido e saiu. O G6 continua a mesma coisa, teve inversão de posição. A briga mesmo no Brasileirão está entre Palmeiras, o líder, 39, e o Corinthians, 35. Quem quer acabar com essa farra paulista aí no Brasileirão é o Fluminense, que vem subindo, terceiro colocado com 34 pontos, um atrás do Corinthians, e o Flamengo é o novo integrante do G6. Ele estava na sétima colocação ali no encalço do Inter, o Inter perdeu para o Palmeiras, o Flamengo venceu o Avaí, o Flamengo agora é o sexto e o Inter é o sétimo. Então temos novidades, temos briga na artilharia, os três principais artilheiros marcaram na rodada. O Cano, para variar, fez mais um pelo Fluminense, foi a 12, o artilheiro isolado. No jogo São Paulo e Goiás 3-3, o Caleri fez, Pedro Raul também, os dois chegaram a 10. Então a briga promete também esquentar o segundo turno em relação à artilharia do campeonato. Bom, antes de falarmos de todos os 10 jogos, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para novo vídeo você ser avisado. A, B, C, D do brasileiro tem lá, tem Campeonato Paulista aqui, tem a Copa Paulista também, enfim, tem tudo para você lá na playlist, certo? E quero convidá-los também a fazer suas perguntas, a trocar ideia. Se não quiser conversar por aqui mesmo, tem lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, Luiz com Z, e a gente vai batendo papo, eu respondo todos vocês, a gente vai trocando ideias e fazendo amizade, certo? Então vamos começar o Brasileirão com o campeão do turno, que já tinha conquistado o título simbólico. Não existe esse título, tá? Mas é legal a gente sempre enfatizar o título simbólico. O Palmeiras tinha já conquistado na rodada passada, e nesta rodada fez um jogo de G6. Palmeiras o primeiro, o Inter era o sexto colocado, né? Então era um duelo importante para os dois. Tanto que o Palmeiras vence por 2-1 e tira o Inter do G6, o Flamengo que entra no seu lugar. Então você vê como o jogo era importantíssimo. E foi um jogo difícil. Foi um jogo difícil, um jogo muito disputado. Eu estava até vendo aqui os detalhes, e é porque eu peguei para vocês, por exemplo, o Palmeiras, eu entendo, e aí é uma opinião minha, né, o Abel pode até não concordar, na maior parte das partidas ele vem aproveitando a sua espinha dorsal. E o Palmeiras está começando a cansar um pouquinho no segundo tempo, embora ganhou nos minutos finais. Então não é que o time está pregado, é um desgaste que a gente vai vendo, vai acontecendo e não tem como você fugir disso, gente. Não tem como você fugir disso. Até porque o Palmeiras, como saiu da Copa do Brasil, o Palmeiras é líder do Brasileiro e vai jogar um mata-mata maravilhoso contra o Atlético Mineiro, que agora tem o Cuca. Então ele está querendo poupar alguns jogadores, por exemplo, e preservar na medida do possível. E aí você tem 5 substituições e tal, enfim. Eu acho que o trabalho do Abel é fantástico, mas você percebe que os jogadores estão um pouquinho cansados. Bom, o Gustavo Gomes fez 1-0 no primeiro tempo, quando o Palmeiras, para mim, teve um gol mal anulado, que o VAR falou que estava impedido. Eu não quero ficar entrando nesse detalhe. A gente fica sempre falando de VAR, né? O VAR aqui, o VAR aqui. O VAR que erra para um, depois erra contra um, depois erra a favor desse mesmo time. Na verdade, a nossa arbitragem que é ruim. Mas enfim, o Palmeiras fez 1-0 e poderia ter feito 2, 3, não seria exagero matar o jogo no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, e aí o Mano Menezes eu entendi que trabalhou bem, trabalhou muito bem, o time veio melhor, o alemão que voltou já tinha colocado uma bola na trave, acabou empatando o jogo. E aí quando a gente entendia que o jogo estava se encaminhando para o empate, que também não seria ruim para nenhum dos dois, o Palmeiras deu aquela cansadinha no segundo tempo, o Gabriel Menino fez um lindo gol, apareceu como centroavante, cruzamento da esquerda, Vanderlan. Preste atenção nesse lateral esquerdo que eu acompanho há muito tempo da base. Muito bom jogador. Olha, Jorge, você no Santos jogava uma barbaridade. No Palmeiras você não jogou nada, na minha opinião. Vanderlan vai ser o reserva imediato do Piquerez. Olha, Vanderlan cruzou, o menino foi lá, as crias do Palmeiras resolvendo.
41, 42 minutos do segundo tempo, Gabriel Menino fez 2-1. Vitória fantástica diante de um time difícil, diante de um time de G6, ex-G6, que agora é sétimo colocado. Palmeiras 39 pontos, continua líder e com os 4 pontos de vantagem do vice-líder. O Inter tem os mesmos 30 do Flamengo, mas ele tem 7 vitórias, o Flamengo tem 9. Então nessa situação a gente entende que o Inter, que tinha empatado com o São Paulo já com muitos desfalques e agora perdeu o Palmeiras, tem que tomar cuidado, vai ter que fazer uma campanha melhor. Fez uma campanha boa, mas vai ter que fazer uma melhor se quiser ficar ali no G6, certo? É isso. O vice-líder Corinthians manteve a vice-liderança e os 4 pontos a menos que o Palmeiras, numa vitória de virada fantástica. Outro duelo de G6 contra o Atlético Mineiro no Mineirão. O Atlético Mineiro, que a gente tinha mandado embora, demitido o Mohamed, lá, né? Como chama? O turco, né? Turco Mohamed. E tinha mandado embora e contratou o Cuca. Só que o Cuca só vai agora nessa semana assumir o comando do Atlético. Então ele não estava no banco de reservas ainda. Mas assim, já vimos um Atlético no primeiro tempo. Fez um golaço com o Keno. Aí no segundo tempo, com as mexidas e tal, o jogo ficou mais aberto, mais igual. Até que o Fábio Santos, num golaço de cabeça, o cruzamento da direita, ele apareceu de cabeça. O lateral esquerdo do Corinthians quase não pisa na área. Pisou e fez de cabeça, 1-1. Aí o jogo ficou lá e cá, lá e cá. O moleque também da base do Corinthians, Giovani, entrou, sofreu um pênalti, o Fábio Santos cobrou e fez 2-1. Virada fantástica, um jogo difícil, é raro alguém ir lá e bater no Galo no Mineirão. O Corinthians foi, manteve a vice-liderança, segue com 4 pontos a menos que o Palmeiras. E o detalhe, abriu 3 do Atlético. Então, vitória maravilhosa. Corinthians segundo com 35, Galo caiu uma posição de terceiro para quarto com 32. Esse é o detalhe. O novo terceiro colocado é o Fluminense, que também foi beneficiado pelo VAR. Porque o primeiro gol do Fluminense ganhando 2-1 do Red Bull Bragantino, que vem se recuperando no campeonato. Mas o primeiro gol do Arias tem um impedimento ali, claro, mas faltou luz lá em Volta Redonda, onde foi a partida, e aí avisaram que não ia ter VAR. Então você fala, pô, mas o VAR podia ajudar ou prejudicar? Sem VAR também prejudica. Bandeira não viu. Você vê no frame ali, na hora que tá um pouquinho à frente. Mas enfim, o VAR não funcionou. E aí sem VAR também é prejudicado. Fez 1-0 Arias. Depois o Cano fez um belo gol, mais um, né? O Cano fez 2-0. Aí no segundo tempo o Luan Cândido mostrando oportunismo. Aliás, o Luan Cândido, lateral esquerdo, nas bolas paradas, de cabeceio, de chutes de fora da área, ele sempre faz gols bonitos. O Luan Cândido descontou 2-1, não conseguiu o empate. Fluminense subiu uma posição de quarto para terceiro, tem 34, 1 atrás do Corinthians e 5 atrás do Palmeiras. Dá para sonhar com o título, o time do Fernando Diniz. E o Red Bull Bragantino continua na oitava colocação com 27 pontos. Continua na oitava, vem fazendo uma campanha de recuperação para brigar por vaga por Libertadores. Dá para brigar sim, o time é muito bom. O quinto colocado é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que perdeu do Botafogo por 2-0, mas não perdeu a sua quinta colocação. Então, Filipão difícil, aí o Filipão, você vê o time Filipão apanhando. E olha, o Botafogo com gols do Erisson e do Jefinho poderia ganhar demais. O Botafogo foi muito superior ao Atlético. Eu assisti o jogo inteiro. O Botafogo, o jogo foi igual, teve chance dos dois. Depois que faz um golaço o Erisson. Aí depois o jogo ficou mais favorável ao Botafogo. Achei que nervou o time do Atlético e tal. E no segundo tempo o Jefinho faz um golaço, 2-0, 2 lindos gols. O Botafogo dá aquela respirada, entra na zona da Sul-Americana, subiu uma posição, 11ª colocação, ou seja, se mantém ali na zona da Sul-Americana e dá uma respirada. O torcedor estava meio cabreiro. E o Atlético, apesar da derrota, continua na quinta colocação com 31 pontos, 1 atrás do Galo, 3 atrás do Fluminense, 4 atrás do Corinthians e 8 atrás do Palmeiras. Para título já começa a ficar, mas tem todo o segundo turno. Mas você achar que um time como o Palmeiras vai perder tantos pontos assim? Sei lá, né? Enfim. O novo integrante do G6 é o Flamengo. O Flamengo ganhou de virada do Avaí por 2-1 em Floripa. Detalhe, teve um lance polêmico do VAR. Eu até escrevi no meu Twitter que eu daria falta no goleiro Santos.
Muita gente escrevendo que não foi nada, que o cara nem. Enfim, eu vi até o jogador do Avaí nem indo comemorar, ficou olhando, preocupado. Eu interpretei, se eu fosse o árbitro, daria falta. Mas admito que é um lance interpretativo e quem entende que não foi, tudo bem, normal. Bom, 0 a 0 no primeiro tempo, com esse gol que aconteceu do Avaí e nesse lance polêmico a arbitragem com o VAR anulou. No segundo tempo, o Avaí ainda fez com o Arthur Chaves de cabeça 1 a 0 e depois o Flamengo pressionou e o Pedro fez 2 gols. Aliás, um adendo. Eu bato nessa tecla no meu Twitter, para quem troca uma ideia comigo por lá, eu levaria o Pedro para a Copa. Centroavante. A gente tem o Matheus Cunha e mais ninguém. Centroavante. Ah, o Richard joga por ali, então não é centroavante, eu acho. Centroavante. Acho que o Pedro é um cara, mas enfim, não sei se o Tite vai levar ainda. Mas o Pedro e o Gabigol conseguem jogar? Sim. Só incompetente para falar que não, mas tudo bem, não vou entrar no detalhe. Flamengo 2 a 1, Flamengo com 30 pontos, os mesmos 30 do Inter, mas tem 2 vitórias a mais. Flamengo sexto, Inter o sétimo, o Bragantino, que perdeu do Fluminense, é o oitavo, o nono é o Santos. O Santos vai jogar com Fortaleza lá em Fortaleza, jogo horroroso, 0 a 0. Fortaleza, com esse ponto somado em casa só, ele voltou para a lanterna, que o Juventude ganhou, ele voltou para a lanterna, então ele perdeu uma posição. Tem 15, ele tem 6 de distância do Avaí, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Vai ter que fazer uma campanha maravilhosa no segundo turno para não cair o Fortaleza, hein? Olha, que ele tem Copa do Brasil também. Veremos o que vai fazer. De repente pode dar uma largada, põe o time reserva, poupa os titulares, porque precisa recuperar. Porque tá difícil, hein? Tá difícil. O Santos, com esse pontinho, manteve a nona colocação com 26 pontos, os mesmos 26 do São Paulo, mas uma vitória a mais. Então o Santos é o nono, o Fortaleza é o último. O São Paulo é o décimo, manteve a décima colocação também. Num 3 a 3, para quem não é torcedor do São Paulo nem do Goiás, emocionante, emocionante. Mas olha, o São Paulo desperdiçou chance de vencer mais uma vez no Morumbi, hein? O Dadá faz 1 a 0 para o Goiás logo no início da partida. Depois o São Paulo com o Caleri e com o Patrick vira o jogo. Vira o jogo, né? E aí você fala, pô, o jogo não sei o que. Então daí o Danilo Cardoso empata o jogo e o Rodrigo Nestor faz 3 a 2 para o São Paulo. Aí o São Paulo cria, depois o Rogério tem que mexer no time, hora que os reservas dessa vez não entraram bem, o Luciano perdeu um pênalti, tinha 8 gols em 6 jogos, bateu um pênalti, o São Paulo estava já em vantagem, horroroso, bateu nas mãos do goleiro, sem tirar o mérito do goleiro do Tadeu, mas sim, o Tadeu fez a defesa, aí o São Paulo ainda fez 3 a 2 com o Rodrigo Nestor, mas depois no finalzinho o Pedro Raul marcou 3 a 3. São Paulo mantém a 10ª colocação com 26 pontos, já está a 4 do G6, né? 4 do G6, e o Goiás soma um pontinho importante fora de casa, manteve a 14ª colocação com 22 pontos, 2 acima do Cuiabá, que está na zona do rebaixamento, certo? Então para o Goiás achei que foi muito bom e pelo menos a situação é essa. O Botafogo vem em 11º, 12º é o Ceará. O Ceará, que tinha vencido o Corinthians, foi jogar com o Juventude em Caxias e perdeu por 1 a 0. Gol do Pita. O Juventude, com essa vitória, ele não sai da zona do rebaixamento, mas ganha uma posição. Ele passa os Fortaleza, ele agora tem 16. Já tem 5 a menos que o Avaí. Já consegue entrar no segundo turno pensando em algo mais, mas precisa lutar muito porque ele não saiu dessa zona de rebaixamento, ó, nesse primeiro turno aí, hein? Situação confusa do Juventude e o Ceará com 24 pontos mantém a 12ª colocação. Tá ali na 12ª colocação. Em princípio está tranquilo que ele tem 4 do Cuiabá que está na zona do rebaixamento. Vamos lembrar que o Ceará já esteve na zona do rebaixamento. O Coxa, o Coritiba, venceu no sufoco 1 a 0, mais merecido, acho que no geral, assim, pelo tudo que foi a partida, 1 a 0 em cima do Cuiabá. O único gol foi do Aleph Manga. No finalzinho ainda pressionou o Cuiabá, mas não conseguiu. O Coritiba subiu 3 posições, estava ali na boca do rebaixamento, agora ele é o 13º com 22 pontos e empurrou o Cuiabá para lá. O Cuiabá voltou para a zona do rebaixamento porque o América venceu. Então o Cuiabá agora é 17º com 20 e o Coritiba é o 13º com 22. Os mesmos 22 do Goiás, mas tem nos critérios de vitória ele está superando aí o Goiás.
E quem saiu da zona do rebaixamento para o Cuiabá entrar foi o América, que fez uma vitória importantíssima. Foi jogar com o Atlético Goianiense lá em Goiânia e fez 1-0, gol do Felipe Azevedo. O América saiu, ele subiu 2 posições, saiu da 17ª, foi para a 15ª colocação, os mesmos 21 do Avaí, mas nos critérios ele está melhor. E o Cuiabá ficou no seu lugar. O Atlético Goianiense com essa derrota, 17 pontos, se mantém ali na 18ª colocação, situação horrorosa, zona de rebaixamento, e o Jorginho já começa a ser ameaçado. Faz 5 jogos aí que tá perdendo, tá complicado, certo? Então, para a gente poder ter um parâmetro, eu vou falar para vocês o seguinte: o Palmeiras 39, Corinthians 35, Fluminense 34, Galo 32, Atlético Paranaense 31, Flamengo 30, os 6 da Libertadores. Da Sul-Americana, 7º Internacional, 8º Bragantino, 9º Santos, 10º São Paulo, 11º Botafogo, 12º Ceará, esses seriam na Sul-Americana. Cuiabá, Atlético Goianiense, Juventude e Fortaleza estariam como em zona de rebaixamento, né? Zona de rebaixamento. E o campeonato vai dar uma paradinha nesse meio de semana. Tem Copa do Brasil, muitos times aí entrando em ação. E a gente volta com a 20ª rodada somente no próximo final de semana. É isso aí. Forte abraço a todos. Até a próxima.